Olá, guerreiros e guerreiras da história. Bem-vindos a mais uma jornada épica pelo nosso passado. Hoje vamos mergulhar nas profundezas da floresta amazônica do século XV, para conhecer uma história raramente contada, a resistência heroica dos povos indígenas contra os primeiros invasores europeus. Se você está curtindo essas histórias que resgatam nossa verdadeira memória, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma aventura. E nos comentários, me conta, de onde você está ouvindo essa história? Está em casa, no trabalho, na academia, ou talvez caminhando pela natureza como nossos ancestrais indígenas? Sua participação é fundamental para mantermos viva a chama da nossa história. Agora prepare-se para conhecer o Irá, o sábio pajé, Tupã, o corajoso cacique, Ikunomi, o jovem guerreiro, em uma batalha épica onde a própria floresta se levanta em defesa de seus filhos. Esta é a Fúria da Floresta, a guerra contra os invasores. Os sinais da grande mudança. O sol nascia vermelho sobre as copas das árvores quando o Irá sentiu pela primeira vez o tremor na terra. Não era o passo pesado da anta ou o movimento das raízes profundas, era algo diferente, algo que fazia os pássaros voarem em círculos confusos e os macacos gritarem inquietos no alto das castanheiras. O Irá era o pajé mais respeitado entre os Tupinambá da região, homem de cabelos brancos como a espuma do rio na época das chuvas, olhos que haviam visto 70 luas chegar e partir. Seus pés descalços conheciam cada trilha da floresta, cada pedra do rio, cada árvore sagrada onde os espíritos ancestrais sussurravam seus segredos. Naquela manhã, enquanto preparava o ritual do nascer do sol, as folhas de tabaco em suas mãos tremeram sem que houvesse vento. Os espíritos estavam inquietos. Algo se aproximava das terras de seu povo, algo que não pertencia ao equilíbrio milenar da floresta. Kunomi chamou seu neto, um jovem guerreiro de 18 anos cujos músculos já haviam sido testados na caça ao jaguar. Os ventos trazem sons estranhos do grande rio. Sons que não conheço. O Irá fechou os olhos e deixou sua alma voar com os espíritos do ar. Viu então imagens que gelaram seu coração, grandes canoas de madeira, maiores que qualquer embarcação já construída por mãos humanas, cortando as águas com peles brancas estendidas ao vento. E dentro dessas canoas, homens de pele clara como a lua, cobertos com cascas brilhantes que refletiam o sol, portando varas de trovão que cuspiam fogo e morte. Os deuses nos enviam uma provação, murmurou o pajé, sentindo o peso de uma profecia ancestral que havia esperado nunca se cumprir. Os invasores das águas distantes chegaram às nossas terras. A chegada dos homens pálidos. 3 dias depois, os primeiros relatos chegaram à aldeia pelos mensageiros que corriam pelas trilhas secretas da floresta. Guerreiros de tribos irmãs falavam em vozes sussurradas sobre os estranhos seres que haviam desembarcado na Praia Grande, onde o rio encontrava o mar infinito. Eles são homens, dizia Cauã, um jovem caçador da tribo potiguara, mais diferentes de qualquer homem que já vimos. Sua pele é branca como a casca da beriba, seus pelos crescem no rosto como a juba do leão marinho, e trazem animais de 4 patas maiores que nossas antas, mas que correm como o vento. A aldeia se reuniu no terreiro central, onde a fogueira sagrada ardia desde tempos imemoriais. Mulheres carregavam crianças no colo, guerreiros empunhavam suas mais belas lanças e tacapes, anciãos se apoiavam em bordões ornamentados com penas e dentes de onça. Tupã, o cacique, homem ainda jovem mas de grande sabedoria, ouviu atentamente todos os relatos. Sua esposa, Iracema, mulher de olhos profundos como lagoas, segurava firmemente o braço do marido. Ela havia sonhado na noite anterior com cobras de ferro que engoliam as árvores e rios que corriam vermelhos como sangue. O que dizem os espíritos, pajé o Irá? Perguntou Tupã, sua voz ecoando pela roda de guerreiros. O velho pajé lançou folhas secas no fogo, observando como a fumaça subia e se contorcia formando figuras sinistras. Os espíritos mostram 2 caminhos, respondeu com voz solene. Um leva à guerra e ao sangue derramado sobre a terra sagrada. Outro leva ao diálogo, mas as visões são confusas, vejo tanto esperança quanto traição nas nuvens do tempo. Os primeiros encontros. A decisão foi tomada ao amanhecer. Um grupo de guerreiros, liderado pelo próprio cacique Tupã e acompanhado pelo pajé Irá, partiria para encontrar os invasores. Não iriam como inimigos, mas também não como amigos, iriam como os verdadeiros donos daquela terra, dispostos a conhecer as intenções daqueles estrangeiros. A caminhada durou 2 dias através de trilhas que apenas eles conheciam. Passaram por rios cristalinos onde peixes dourados nadavam entre pedras polidas, atravessaram clareiras onde orquídeas selvagens perfumavam o ar, subiram morros cobertos de bromélias gigantes onde tucanos faziam seus ninhos.
Quando finalmente chegaram ao local do primeiro encontro, na margem de um rio largo onde os portugueses haviam estabelecido um acampamento temporário, o choque foi mútuo e profundo. Os homens brancos eram poucos, talvez 50, mas traziam consigo objetos que desafiavam tudo que os indígenas conheciam sobre o mundo. Suas roupas eram feitas de materiais desconhecidos, suas armas brilhavam como metal líquido, e alguns portavam pequenos objetos que refletiam a luz de maneira mágica. Pedro Álvares, o líder dos portugueses, era um homem alto de barba ruiva, olhos azuis como o céu na estação seca. Quando viu os índios emergindo da floresta, sua mão instintivamente foi para a espada, mas algo na postura digna do cacique Tupã o fez hesitar. O primeiro encontro foi tenso, marcado por gestos cautelosos e palavras incompreensíveis de ambos os lados. Os portugueses ofereceram contas coloridas e pequenos espelhos, objetos que fascinaram algumas das crianças indígenas que haviam seguido secretamente os guerreiros. Os índios, por sua vez, ofereceram frutas desconhecidas e penas de aves exóticas. Eles querem nossa terra, sussurrou Kunumi para seu avô, observando como os homens brancos examinavam atentamente cada árvore, cada pedra, fazendo marcas em folhas brancas com varas escuras. As intenções reveladas. Nos dias seguintes, através de gestos, desenhos na areia e palavras simples que ambos os lados começaram a aprender, as verdadeiras intenções dos portugueses foram sendo reveladas. Eles falavam de um rei distante, de terras além do Mar Grande, de madeira preciosa e plantas que valiam mais que ouro. O intérprete que os portugueses trouxeram, um degredado chamado João que havia aprendido algumas palavras indígenas em outras terras, traduzia as conversas com dificuldade. Mas o suficiente para que os índios compreendessem a ameaça que se aproximava. Eles querem cortar nossas árvores sagradas, disse Tupã numa reunião secreta com seus guerreiros, longe dos ouvidos dos invasores. Querem levar a madeira para suas terras distantes, plantar suas próprias plantas onde crescem as nossas, trazer mais de seus semelhantes para ocupar nossos rios e florestas. O Irá balançou a cabeça gravemente. As visões se tornam mais claras agora. Vi homens de ferro derrubando a grande secrópia onde habitam os espíritos dos nossos ancestrais. Vi rios correndo sujos com o sangue da terra violada. Vi nossas crianças chorando de fome enquanto estranhos grãos são plantados onde antes crescia a mandioca. A tensão no acampamento português também crescia. Alguns homens falavam abertamente sobre usar a força para estabelecer seu domínio, enquanto outros, mais cautelosos, preferiam tentar a persuasão e o comércio. Pedro Álvares sabia que eram poucos demais para uma guerra aberta, mas também sentia a pressão de seus superiores para estabelecer uma presença portuguesa permanente naquela região. Estes selvagens não compreendem o valor do que possuem, murmurava seu tenente, Antônio, enquanto observava os índios com desconfiança. Uma demonstração de força seria suficiente para nos estabelecermos como seus senhores. A primeira traição. A primeira traição veio disfarçada de amizade. Pedro Álvares convidou Tupã e seus guerreiros para um banquete em seu acampamento, uma demonstração de amizade entre povos, como disse através do intérprete. O cacique, seguindo os conselhos do pajé Uirá sobre a importância de compreender o inimigo, aceitou o convite. O banquete foi preparado com cuidado. Os portugueses ofereceram sua melhor comida, pão, vinho, carne salgada, enquanto os índios trouxeram peixes frescos, frutas maduras e beijos crocantes. Houve música de ambos os lados, os portugueses tocaram estranhos instrumentos de cordas e madeira, enquanto os índios responderam com flautas de bambu e maracás ornamentados. Mas durante a noite, enquanto alguns índios dormiam sob o efeito do vinho português, uma bebida que seus corpos não conheciam, um grupo de soldados cercou silenciosamente o acampamento indígena próximo. Não para atacar, mas para estudar suas defesas, contar seus guerreiros, mapear suas rotas de fuga. Kunumi, que havia desconfiado desde o início e permanecerá alerta, percebeu a movimentação. Escondido entre as sombras, observou os portugueses examinando as armas indígenas, testando a resistência de suas palhoças, marcando posições estratégicas em suas folhas brancas. Quando amanheceu, o jovem guerreiro relatou ao avô o que havia visto. O Irá não se surpreendeu, os espíritos já haviam sussurrado sobre a natureza dissimulada dos invasores. Eles estudam nossa força como o jaguar estuda sua presa antes do bote, disse o pajé Tupã. Não devemos mais confiar em suas palavras doces. A guerra se aproxima, e devemos estar preparados. A decisão foi tomada naquele mesmo dia. Os índios se retirariam para suas aldeias, fortaleceriam suas defesas e buscariam alianças com outras tribos. A fase dos encontros pacíficos havia terminado.
Era tempo de proteger a floresta e seus filhos. Os preparativos para a guerra. De volta à aldeia, os preparativos para o conflito começaram imediatamente. Tupã enviou mensageiros para todas as tribos aliadas, Potiguara, Tabajara, Carijó, Aimoré, convocando uma grande assembleia para discutir a ameaça comum que se abatia sobre suas terras. As mulheres, lideradas por Iracema, organizaram o armazenamento de alimentos e o preparo de medicamentos tradicionais que seriam necessários numa guerra prolongada. Folhas de copaíba para curar feridas, cascas de quinino para febres, raízes de mandioca desidratada que poderia ser escondida na floresta para alimentar guerreiros em fuga. Os homens mais velhos, aqueles cujos braços já não tinham força para empunhar o tacape, mas cujas mentes guardavam a sabedoria de muitas batalhas, ensinaram aos jovens as táticas antigas de guerra na floresta. Como mover-se em silêncio entre as árvores, como usar as sombras como aliadas, como fazer a própria floresta lutar ao seu lado. O Irá conduziu rituais sagrados, invocando a proteção dos espíritos ancestrais e pedindo força para os guerreiros que em breve enfrentariam armas desconhecidas. O ritual mais importante foi realizado na lua nova, quando a escuridão era completa e os espíritos da floresta estavam mais próximos do mundo dos vivos. Mãe Floresta, cantou o pajé, dançando em volta da fogueira sagrada enquanto os guerreiros pintavam seus corpos com tinta de urucum e carvão. Seus filhos pedem proteção contra os que vêm destruir suas árvores, poluir seus rios, expulsar seus bichos. Dê-nos a força do jaguar, a astúcia da serpente, a velocidade do gavião. Kunomi, agora reconhecido como guerreiro adulto, recebeu suas primeiras pinturas de guerra. Traços vermelhos que simbolizavam o sangue derramado em defesa da terra, traços pretos que representavam a morte que ele deveria levar aos inimigos, traços brancos que lembravam os espíritos dos ancestrais que lutariam ao seu lado. A Grande Aliança. A Assembleia das Tribos foi realizada numa clareira sagrada, no coração da floresta, onde uma cachoeira antiga despejava suas águas num lago cristalino. Representantes de dezenas de povos indígenas chegaram pelos caminhos secretos que apenas eles conheciam, trazendo suas melhores armas, seus guerreiros mais corajosos, seus pajés mais sábios. Cacique Potira dos Potiguara foi o primeiro a falar, sua voz forte ecoando entre as árvores. Os homens pálidos chegaram às nossas praias como o tsunami silencioso. Primeiro poucos, depois mais, sempre mais. Eles não respeitam os espíritos das águas, cortam nossas árvores sagradas para fazer suas canoas grandes, capturam nossos irmãos para trabalhar como escravos. Itaparica dos Aimoré confirmou os relatos com sua própria experiência. Em nossas terras do sul, eles já construíram casas de pedra, cercaram campos onde antes pastavam nossas caças, trouxeram bichos estranhos que pisoteiam nossa mandioca. Seus xamãs pregam um Deus único que nega nossos ancestrais. Mas foi a fala do velho cacique Jaciara dos Carijó que mais impressionou a assembleia. Meus olhos viram o futuro que nos espera se não lutarmos agora. Em sonhos, os espíritos me mostraram nossa floresta transformada em campo vazio, nossos rios servindo apenas para carregar suas riquezas roubadas, nossas crianças esquecendo a língua de nossos pais. A discussão durou 3 dias e 3 noites. Alguns caciques defendiam a resistência armada imediata, outros preferiam tentar alianças seletivas com os invasores, dividindo-os. Mas gradualmente, sob a influência das visões dos pajés e dos relatos cada vez mais alarmantes dos mensageiros, um consenso emergiu. A Grande Aliança foi selada com rituais antigos. Cada tribo ofereceu seu melhor guerreiro para formar um conselho de guerra, suas melhores armas foram abençoadas numa cerimônia comum, seus pajés uniram poderes para invocar a proteção máxima dos espíritos ancestrais. Tupã foi escolhido como líder supremo da aliança, não apenas por sua coragem e sabedoria, mas porque sua tribo estava mais próxima dos invasores e conhecia melhor suas táticas e fraquezas. A Primeira Batalha. A primeira batalha da Guerra da Floresta aconteceu numa manhã de chuva fina, quando a névoa baixa criava sombras enganosas entre as árvores. Os portugueses haviam estabelecido um novo acampamento rio acima, numa clareira que haviam aberto cortando dezenas de árvores centenárias, incluindo uma figueira sagrada onde gerações de índios haviam realizado rituais de passagem. A profanação da árvore sagrada foi a gota d'água. Mesmo os caciques mais moderados concordaram que uma resposta imediata era necessária. O ataque foi planejado meticulosamente por 3 dias, cada guerreiro sabia exatamente sua posição, sua função, sua rota de escape. Os índios atacaram no momento em que os portugueses realizavam sua oração matinal, um ritual estranho onde se ajoelhavam diante de 2 varas cruzadas. A ironia não passou despercebida pelos guerreiros, os invasores também tinham seus rituais sagrados, mas não respeitavam os alheios. Choveram flechas dos 4 pontos cardeais.
Os arcos indígenas, feitos da melhor madeira de palmeira e cordas de fibra resistente, enviavam projéteis com precisão mortal numa distância que as armas portuguesas não conseguiam alcançar. As pontas das flechas haviam sido mergulhadas em veneno extraído de plantas que apenas os pajés conheciam, um veneno que paralisava instantaneamente qualquer criatura viva. A surpresa foi total. Os portugueses, acordados pelo silvo das flechas e os gritos de guerra que ecoavam de todos os lados, mal conseguiram empunhar suas armas antes que os guerreiros indígenas estivessem sobre eles como uma tempestade de músculos pintados e lâminas afiadas. Conomi provou seu valor neste primeiro combate, sua lança encontrando o coração de um soldado português antes que este pudesse apontar sua arma de fogo. O jovem guerreiro sentiu uma mistura de triunfo e horror ao ver o primeiro homem que matara cair aos seus pés, o sangue claro contrastando com a terra escura da floresta. O combate foi brutal mais breve. Dos 50 portugueses no acampamento, apenas 15 conseguiram escapar, fugindo rio abaixo em suas canoas pequenas, deixando para trás armas, provisões e, mais importante, seus mapas e planos de ocupação da região. A resposta dos invasores. A notícia da derrota chegou aos comandantes portugueses na costa 3 dias depois, trazida pelos sobreviventes feridos e traumatizados. A reação foi imediata e furiosa. O capitão Mor Gonçalo Pereira, veterano das guerras na África e nas Índias, convocou um conselho de guerra para planejar uma resposta que ensine a estes selvagens o poder de Portugal. Não podemos permitir que esta afronta permaneça impune, declarou Pereira, batendo o punho na mesa de madeira nobre que havia sido transportada especialmente para seu conforto. Se não demonstrarmos nossa força agora, todas as tribos da região se levantarão contra nós. Os preparativos militares foram intensos. Mais soldados foram chamados das outras capitanias, armas melhores foram desembarcadas dos navios, e pela primeira vez, canhões foram transportados floresta adentro, uma operação custosa e difícil que exigiu a construção de estradas precárias e a destruição de centenas de árvores. Mas os portugueses cometeram um erro fatal, subestimaram a capacidade de inteligência dos índios. Cada movimento dos invasores era observado e reportado por uma rede de mensageiros que se movia através da floresta como o vento através das folhas. Os índios sabiam exatamente quantos soldados vinham, que armas traziam, que rota seguiam. O Irá interpretou os relatos dos espias como sinais de uma escalada perigosa. Eles trazem tubos de ferro que vomitam fogo e pedras grandes, relatou aos caciques reunidos. Suas armas de fogo agora são muitas, e vêm homens treinados apenas para matar, não mais comerciantes que também lutam. A chegada dos reforços portugueses mudou completamente a natureza do conflito. O que havia começado como choques isolados entre grupos pequenos agora se transformava numa guerra real, com exércitos organizados e táticas militares sofisticadas de ambos os lados. A guerra na floresta. A segunda fase da guerra foi marcada por uma série de emboscadas e contra-emboscadas que transformaram a floresta num campo de batalha permanente. Os índios, conhecedores de cada trilha e esconderijo, atacavam rapidamente e desapareciam antes que os portugueses pudessem reagir efetivamente. A tática indígena era simples mas mortal, pequenos grupos de guerreiros atacavam as patrulhas portuguesas, matavam alguns soldados e se retiravam para posições preparadas na floresta profunda. Quando os portugueses os perseguiam, caíam em armadilhas cuidadosamente preparadas, fossos cobertos de folhas, troncos que desabavam das árvores, enxames de abelhas furiosas liberados no momento certo. Conomi se destacou nestas operações. Sua juventude e agilidade, combinadas com um conhecimento instintivo da floresta herdado de gerações de antepassados, faziam dele um guerreiro praticamente invisível. Ele podia se aproximar de um soldado português, eliminá-lo silenciosamente e desaparecer sem deixar rastros. O neto de Uirá se move como o espírito da onça, comentavam os outros guerreiros. Os invasores o procuram, mas ele está sempre onde não esperam, ataca quando baixam a guarda. Os portugueses, por sua vez, adaptaram suas táticas. Começaram a mover-se em grupos maiores, estabeleceram postos fortificados em pontos estratégicos, e mais importante, começaram a usar cães de caça para seguir os rastros dos guerreiros indígenas. A entrada dos cães na guerra foi um choque para os índios. Estes animais, desconhecidos na América, tinham capacidades de rastreamento que superavam mesmo os melhores caçadores indígenas. Pela primeira vez desde o início do conflito, os guerreiros se viram sendo caçados com a mesma eficiência com que caçavam. O cerco da aldeia principal. O conflito escalou dramaticamente quando os portugueses descobriram a localização da aldeia principal dos Tupinambá.
A informação chegou até eles através de um índio capturado que, sob tortura, revelou não apenas a localização, mas também os caminhos secretos que levavam até lá. Capitão Pereira viu na descoberta a oportunidade de dar um golpe decisivo na resistência indígena. Se destruirmos sua aldeia principal e capturarmos seus líderes, declarou aos seus oficiais, o resto das tribos perderá a vontade de lutar. O cerco foi preparado meticulosamente. 400 soldados portugueses, apoiados por canhões portáteis e cães de guerra, cercaram a aldeia numa operação que durou uma semana inteira. Cada saída foi bloqueada, cada trilha foi vigiada, cada fonte de água foi controlada. Dentro da aldeia, a situação se tornava desesperadora. Tupã convocou um conselho de emergência com todos os guerreiros disponíveis, incluindo os representantes das tribos aliadas que haviam vindo ajudar na defesa. Eles querem nos forçar a lutar em terreno de sua escolha, analisou o cacique, estudando os relatórios dos vigias sobre as posições portuguesas. Mas nós conhecemos nossa própria terra melhor que eles. Se não podemos sair, faremos com que entrar seja impossível para eles. O Irá realizou o mais poderoso ritual de sua vida, invocando não apenas os espíritos ancestrais, mas os próprios espíritos da floresta, as entidades que habitavam cada árvore, cada rio, cada pedra da região. O pajé dançou por 3 dias e 3 noites consecutivas, até que sua voz se tornou rouca e seu corpo tremeu de exaustão. A Mãe Floresta responderá ao nosso chamado, prometeu aos guerreiros reunidos. Ela não permitirá que seus filhos sejam massacrados por invasores que não respeitam sua sacralidade. A fúria da Mãe Floresta. A resposta da floresta ao chamado de Uirá veio de forma inesperada e terrível. Na noite anterior ao ataque português planejado, uma tempestade como nunca se havia visto na região desabou sobre os sitiantes. Não era uma tempestade comum, os ventos sopravam em direções impossíveis, os raios caíam com precisão cirúrgica sobre as posições portuguesas, e a chuva que caía sobre os invasores era gelada como gelo, enquanto sobre a aldeia indígena mal chovia. Mas o fenômeno mais perturbador foram os animais. Jaguares desceram das montanhas em bandos, algo nunca visto antes, pois estes felinos são solitários por natureza. Serpentes venenosas emergiram de seus esconderijos aos milhares, criando um tapete mortal ao redor do perímetro português. Enxames de abelhas atacavam apenas os soldados invasores, ignorando completamente os índios. É bruxaria, gritavam os soldados portugueses, muitos dos quais começaram a desertar durante a noite tempestuosa. Estes selvagens fizeram pacto com demônios. Capitão Pereira tentou manter a disciplina de suas tropas, mas mesmo ele estava perturbado pelos eventos sobrenaturais. Seus cavalos se recusavam a avançar, seus cães uivavam de medo, e seus canhões falhavam misteriosamente sempre que tentava dispará-los contra a aldeia. Aproveitando o caos nas fileiras portuguesas, Tupã ordenou uma série de ataques coordenados. Guerreiros pintados completamente de preto, quase invisíveis na escuridão da tempestade, infiltraram-se nas posições inimigas e causaram estragos devastadores antes de desaparecer novamente na floresta. Konomi liderou um dos grupos de ataque mais audaciosos, conseguindo chegar até a posição dos canhões portugueses. Com precisão mortal, ele e seus companheiros eliminaram os artilheiros e sabotaram as armas, garantindo que não pudessem ser usadas contra a aldeia. A grande vitória. O amanhecer trouxe uma visão surreal para os poucos portugueses que sobreviveram à noite de terror. A floresta ao redor de sua posição havia se transformado num labirinto verde impenetrável. Árvores que não estavam lá na véspera bloqueavam todas as rotas de fuga, cipós gigantescos criavam barreiras naturais, e um nevoeiro espesso limitava a visibilidade a poucos metros. Senhor capitão, sussurrou o tenente Antônio, precisamos nos retirar. Perdemos mais da metade dos homens, os sobreviventes estão em pânico, e estes fenômenos não são naturais. Pereira, orgulhoso demais para admitir uma derrota completa, tentou organizar um último ataque. Mas quando deu a ordem de avançar, seus soldados simplesmente se recusaram a obedecer. Alguns se ajoelharam e começaram a rezar, outros jogaram suas armas no chão, muitos simplesmente fugiram para a floresta, onde foram rapidamente capturados pelos guerreiros indígenas que os esperavam. A retirada portuguesa foi um desastre completo. Dos 400 soldados que haviam iniciado o cerco, apenas 80 conseguiram chegar de volta à costa, e destes, muitos morreram de ferimentos e doenças nos dias seguintes. A vitória indígena foi celebrada por toda a região. Mensageiros correram pelas trilhas secretas levando a notícia para todas as tribos aliadas, os invasores haviam sido derrotados, seus líderes humilhados, sua superioridade tecnológica provada inútil contra a força da Floresta unida com a coragem de seus filhos.
O Irá, exausto pelos rituais intensos mais radiante de satisfação espiritual, declarou aos guerreiros reunidos: a Mãe Floresta mostrou que ainda tem poder sobre suas próprias terras. Mas esta é apenas a primeira vitória numa guerra longa. Os invasores voltarão, mais numerosos e mais determinados. Devemos usar este tempo de paz para nos prepararmos melhor. As consequências da vitória. A derrota portuguesa na floresta teve repercussões que se estenderam muito além da região imediata do conflito. Nas capitanias costeiras, o governador-geral Dom Duarte da Costa convocou uma reunião de emergência com todos os capitães-mores para avaliar a situação e planejar uma resposta adequada. Esta rebelião indígena não pode ser tolerada, declarou o governador, estudando os mapas da região onde a resistência havia triunfado. Se permitirmos que um grupo de selvagens derrote nossas forças, toda a colônia estará em perigo. Outras tribos se sentirão encorajadas a se rebelar, nossos aliados indígenas questionarão nossa força, e nossa própria autoridade será minada. As discussões foram intensas. Alguns oficiais defendiam um ataque massivo com milhares de soldados e artilharia pesada. Outros sugeriam uma abordagem mais sutil, tentando dividir as tribos através de alianças seletivas e suborno. Houve até quem propusesse simplesmente evitar aquela região e concentrar os esforços colonizadores em áreas onde a resistência fosse menor. Mas Dom Duarte estava decidido a restaurar o prestígio português. Enviaremos uma força expedicionária com 2.000 homens, artilharia completa e engenheiros militares, anunciou. Construiremos fortes permanentes na região, estabeleceremos bases de operação seguras, e pacificaremos estas terras definitivamente. Enquanto isso, na floresta, os índios não desperdiçavam o tempo conquistado com sua vitória. A Grande Aliança foi fortalecida com a adesão de novas tribos que haviam sido impressionadas pela derrota dos invencíveis portugueses. Guerreiros de tribos que nunca haviam cooperado antes agora treinavam juntos, compartilhavam táticas, e planejavam defesas coordenadas. Tupã estabeleceu um sistema de comunicação que cobria toda a região, com mensageiros postados em pontos estratégicos e sinais de fumaça que podiam alertar todas as aldeias aliadas em questão de horas. Pela primeira vez na história da região, os povos indígenas estavam verdadeiramente unidos sob uma liderança comum. Os preparativos finais. Os preparativos para a batalha final começaram quando os primeiros relatórios chegaram sobre a nova expedição portuguesa. Os espias indígenas, infiltrados entre os trabalhadores locais que auxiliavam os colonizadores, trouxeram notícias alarmantes: 2.000 soldados portugueses estavam sendo reunidos na costa, junto com canhões pesados, cavalos de guerra e até alguns soldados africanos experientes em combate. Esta vez eles vêm para a guerra total, relatou Tupã ao Conselho de Caciques. Não será como antes, quando podíamos contar com sua inexperiência na floresta. Agora trazem homens que conhecem combate, guias que aprenderam nossos caminhos, e armas que podem destruir árvores inteiras com um só disparo. A resposta indígena foi igualmente intensa. Toda a tribo aliada enviou seus melhores guerreiros, resultando num exército de quase 3.000 combatentes, o maior exército indígena já reunido naquela região. Mas mais importante que os números eram as novas táticas que haviam sido desenvolvidas. O Irá, agora auxiliado por pajés de todas as tribos aliadas, realizou rituais que duraram semanas inteiras. Não apenas para invocar proteção espiritual, mas para ensinar aos guerreiros como usar as próprias plantas da floresta como armas. Venenos mais potentes foram preparados, plantas que causavam alucinações foram transformadas em pós para jogar nos olhos dos inimigos, e cascas de árvores foram processadas para criar fumaças que confundiam os cães de caça portugueses. A floresta lutará conosco, prometeu o velho pajé aos guerreiros pintados que o ouviam em silêncio religioso. Cada árvore será nossa aliada, cada rio será nossa proteção, cada animal será nosso espião. Os invasores podem trazer ferro e fogo, mas nós temos algo que eles nunca terão: o amor da Mãe Terra por seus verdadeiros filhos. Kunumi, agora reconhecido como um dos guerreiros mais valorosos da aliança, foi encarregado de treinar os jovens combatentes nas novas táticas de guerra na floresta. Sua experiência nos combates anteriores havia lhe ensinado que a velocidade e a surpresa eram mais importantes que a força bruta. A batalha final e o destino da floresta. A batalha final da Guerra da Floresta começou numa madrugada de névoa espessa, quando os dois exércitos se encontraram numa vasta clareira que havia sido escolhida pelos portugueses como o campo de batalha ideal para suas táticas convencionais. Mas os índios tinham outros planos. Ao invés de aceitar o combate frontal que os portugueses esperavam, os guerreiros indígenas se dividiram em centenas de pequenos grupos que atacaram simultaneamente de todas as direções.
A floresta ao redor da clareira literalmente explodiu em atividade quando milhares de flechas voaram das árvores, seguidas por gritos de guerra que ecoaram como trovões entre as copas. A confusão nas fileiras portuguesas foi imediata e devastadora. Seus canhões, posicionados para um ataque frontal, se tornaram inúteis quando o inimigo estava por todos os lados. Seus cavalos, fundamentais para suas táticas, se recusavam a entrar na floresta densa onde os guerreiros indígenas os esperavam com lanças preparadas. Capitão Pereira, veterano de muitas batalhas mas nunca de uma guerra como aquela, tentou desesperadamente reorganizar suas forças. Formação defensiva, gritou, círculo fechado com os mosqueteiros no centro. Mas era tarde demais. Os guerreiros indígenas haviam aprendido com as batalhas anteriores e desenvolvido táticas específicas para neutralizar as vantagens portuguesas. Grupos especializados atacavam os mosqueteiros enquanto recarregavam suas armas, outros se concentravam em eliminar os oficiais para quebrar a cadeia de comando, e os mais experientes, liderados por Kunomi, infiltravam-se pelas linhas portuguesas causando o máximo de confusão possível. A própria floresta parecia lutar ao lado dos índios. Árvores que haviam sido parcialmente cortadas pelos portugueses para melhorar sua visão desabaram no momento certo, bloqueando rotas de fuga. Enxames de insetos atacavam especificamente os soldados portugueses, e uma névoa sobrenatural se espessou sobre o campo de batalha, limitando drasticamente a visibilidade dos invasores. O momento decisivo chegou quando Tupã e Kunomi, liderando um grupo de elite de 100 guerreiros pintados completamente de vermelho, a cor da vingança, conseguiram chegar até a posição de comando portuguesa. O confronto entre Tupã e Capitão Pereira foi brutal e simbólico, o cacique indígena, lutando pela liberdade de sua terra, contra o oficial português, representando o poder imperial europeu. A vitória de Tupã foi retumbante. Quando Pereira caiu sob os golpes do tacape sagrado do cacique, a resistência portuguesa se desmoronou completamente. Os soldados sobreviventes fugiram em pânico para a costa, perseguidos pelos gritos de vitória dos guerreiros indígenas. A Guerra da Floresta havia terminado. Os invasores portugueses, após 2 tentativas fracassadas de subjugar a região, finalmente compreenderam que algumas terras eram defendidas por forças que iam além do poder militar convencional. A região permaneceria livre da colonização portuguesa por mais de um século, tornando-se lenda entre os povos indígenas de todo o continente. O Irá, agora um ancião respeitado por toda a Grande Aliança, profetizou nas celebrações da vitória: nossos filhos e os filhos de nossos filhos contarão esta história ao redor das fogueiras sagradas. Eles saberão que quando os povos da floresta se unem com o coração puro e a causa justa, nem mesmo os exércitos de além-mar podem prevalecer contra a força da Mãe Terra. E assim, nas profundezas da floresta amazônica, onde os espíritos ancestrais dançam eternamente entre as árvores centenárias, a história da fúria da floresta se tornou mais que uma lembrança de guerra, tornou-se um símbolo eterno de que a terra e seus verdadeiros filhos jamais podem ser conquistados por aqueles que não respeitam a sacralidade da natureza e a dignidade dos povos que nela habitam em harmonia há milênios. Os anos de paz vigilante. 5 anos haviam se passado desde a grande vitória na batalha final, e a floresta respirava um ar de paz que não se sentia há décadas. Mas era uma paz vigilante, construída sobre alicerces de preparação constante e união inquebrantável entre as tribos que formavam a Grande Aliança. Kunomi, agora um homem de 28 anos, havia se tornado o principal estrategista militar da aliança. Suas cicatrizes de guerra eram veneradas pelos jovens guerreiros que treinavam sob sua orientação, e sua reputação se espalhara por toda a região amazônica. Não era mais apenas o neto do pajé Irá, era Kunomi, o defensor da floresta, cujo nome os invasores sussurravam com medo ao redor de suas fogueiras distantes. Durante esses anos de relativa tranquilidade, ele havia estabelecido um sistema de defesa que transformará toda a região numa fortaleza natural quase impenetrável. Postos de observação foram construídos no alto das árvores mais altas, comunicando-se através de sinais de fumaça e gritos de pássaros imitados com perfeição. Trilhas falsas foram criadas para confundir possíveis invasores, enquanto os caminhos verdadeiros eram conhecidos apenas pelos guerreiros da aliança. A vitória na guerra não significa o fim da vigilância, ensinava Kunomi aos jovens recrutas durante os treinamentos matinais. Os invasores são como a praga das formigas cortadeiras. Você pode destruir um formigueiro, mas se não proteger seu território, elas voltarão em maior número. Os treinamentos eram intensos e constantes. Toda manhã, antes mesmo do sol nascer completamente, centenas de jovens de todas as tribos aliadas se reuniam na grande clareira para aprender não apenas técnicas de combate, mas também estratégias de sobrevivência, comunicação secreta, e o mais importante, como manter viva a chama da união entre povos que historicamente haviam sido rivais. Iracema,
esposa de Tupã, havia se tornado a líder das mulheres guerreiras, uma tradição que ressurgira durante a guerra e agora se consolidava como parte permanente da defesa tribal. Ela comandava um grupo de 200 de mulheres que dominavam artes marciais específicas, especialistas em guerra silenciosa e infiltração. Suas técnicas eram tão refinadas que podiam se mover através da floresta sem deixar nem mesmo uma pegada, eliminando sentinelas inimigas sem que seus companheiros percebessem. A nova ameaça do norte. A paz foi quebrada por notícias alarmantes que chegaram através da rede de mensageiros que se estendia até as terras distantes do norte. Tribos que viviam próximas ao grande rio Orinoco relatavam a chegada de invasores diferentes dos portugueses, homens que falavam uma língua estranha, tinham cabelos quase brancos como a lua, e traziam armas ainda mais devastadoras. São os holandeses, explicou um mensageiro arawak que havia viajado por meses para trazer a informação. Eles constroem fortalezas de pedra nas bocas dos rios, trazem canhões que podem destruir uma aldeia inteira com um só disparo, e pior ainda, fazem alianças com algumas tribos, prometendo riquezas em troca de escravos capturados de outras tribos. A notícia causou grande consternação no Conselho da Grande Aliança. Se os holandeses estavam estabelecendo bases no norte descendo pelos rios principais, era apenas questão de tempo antes que chegassem à região que os índios haviam defendido tão duramente contra os portugueses. O Irá, agora um ancião de quase 80 anos mas ainda mentalmente ágil, convocou um grande ritual de visão para compreender melhor a natureza desta nova ameaça. Durante 3 dias e 3 noites, o velho pajé se recolheu na caverna sagrada, consumindo plantas de poder e dialogando com os espíritos ancestrais. Quando emergiu da caverna, suas palavras gelaram o sangue dos guerreiros reunidos, os espíritos mostram uma visão terrível. Estes novos invasores não vêm apenas para roubar nossa madeira ou nossa terra, eles vêm para roubar nossos próprios irmãos. Transformam homens livres em escravos, quebram famílias, destroem a alma dos povos. E pior ainda, conseguem convencer alguns de nossos próprios irmãos a traírem outros em troca de objetos brilhantes. A estratégia para enfrentar esta nova ameaça teve que ser completamente repensada. Não seria suficiente apenas defender seu próprio território, seria necessário criar uma rede de resistência que se estendesse por toda a região amazônica, unindo tribos que nunca haviam sequer ouvido falar umas das outras. Tupã tomou uma decisão que mudaria para sempre a natureza da resistência indígena: enviaremos embaixadores para todas as tribos do Grande Rio, desde as nascentes nas montanhas até sua foz no mar. Pela primeira vez na história, todos os filhos da Mãe Floresta devem se unir contra um inimigo comum. A Grande Expedição Diplomática. A organização da Grande Expedição Diplomática foi uma tarefa monumental que exigiu meses de preparação. Nunca antes na história da região amazônica havia sido tentada uma união tão ampla entre povos tão diversos. As diferenças de língua, costumes, tradições e até rivalidades históricas precisavam ser superadas em nome da sobrevivência comum. Kunumi foi escolhido para liderar a expedição principal, que seguiria o curso do Grande Rio até suas nascentes nas montanhas distantes. Sua reputação como guerreiro invencível e sua experiência em unir tribos diferentes durante a guerra contra os portugueses faziam dele a escolha natural para esta missão diplomaticamente delicada. A expedição partiu numa manhã de névoa, quando o rio estava calmo e os espíritos das águas pareciam favoráveis à jornada. 50 canoas carregavam 200 homens e mulheres cuidadosamente selecionados, guerreiros para a proteção, pajés para a comunicação espiritual, artesãos para demonstrar a riqueza cultural de seu povo, e intérpretes que conheciam as línguas das tribos que iriam visitar. Cada canoa levava presentes cuidadosamente escolhidos, penas raras de pássaros sagrados, pedras preciosas encontradas apenas em sua região, armas magnificamente decoradas, e objetos rituais de grande valor espiritual. Mas o presente mais importante era algo intangível: o conhecimento de como derrotar os invasores europeus. A primeira tribo que visitaram foram os Jívaro, guerreiros ferozes que viviam nas corredeiras perigosas do Alto Rio. Conhecidos por sua habilidade em reduzir as cabeças de seus inimigos, os Jívaro inicialmente receberam a expedição com suspeita. Mas quando Kunumi demonstrou suas técnicas de combate contra soldados europeus e compartilhou informações sobre suas armas e táticas, o interesse dos Jívaro foi despertado imediatamente. Vocês dizem que podem ensinar como matar os homens de ferro? Perguntou o cacique Jívaro, Samarantin, um homem baixo mas extremamente musculoso, cujo corpo estava coberto de cicatrizes de batalha. Nossos vizinhos do norte falam de invasores que não podem ser mortos, que cospem fogo e montam bestas mágicas. Não são imortais, respondeu Kunumi, mostrando uma espada portuguesa capturada em batalha. Seu ferro pode ser quebrado, seu fogo pode ser apagado, suas bestas podem ser assustadas.
mas apenas se lutarmos unidos, compartilhando conhecimento e coordenando nossos ataques. A Federação dos Povos Livres. A diplomacia de Kunimi provou ser tão eficaz quanto sua habilidade militar. Ao longo de 6 meses navegando pelos rios e trilhas da vasta região amazônica, ele conseguiu convencer mais de 40 tribos diferentes a se juntarem ao que passou a ser chamado de Federação dos Povos Livres, a primeira união pan-amazônica da história. Cada tribo que aderia à federação trouxe suas próprias especialidades militares e conhecimentos únicos. Os Kayapó contribuíram com suas técnicas avançadas de camuflagem e guerra psicológica. Os Yanomami compartilharam seus conhecimentos sobre venenos vegetais e armadilhas. Os Tikuna ofereceram suas habilidades de navegação fluvial e comunicação através de tambores que podiam ser ouvidos a quilômetros de distância. Mas a maior contribuição veio dos Inca que viviam nas montanhas distantes, refugiados que haviam escapado da conquista espanhola de seu império e mantinham conhecimentos avançados sobre metalurgia e engenharia militar. Eles trouxeram técnicas para forjar armas de metal que podiam rivalizar com as europeias e conhecimentos sobre construção de fortificações que resistiam até mesmo ao bombardeio de canhões. Vocês fizeram algo que nem mesmo nosso grande império conseguiu, disse Oscar, um príncipe inca exilado que se tornará líder de uma comunidade refugiada. Uniram povos livres preservando suas diferenças, ao invés de impor uniformidade. Esta pode ser a chave para derrotar definitivamente os invasores. A organização da federação foi cuidadosamente estruturada para respeitar a autonomia de cada tribo. Não havia um líder supremo, mas sim um conselho dos grandes caciques que se reunia a cada lua cheia para tomar decisões importantes. As decisões militares eram coordenadas por um conselho de guerra separado, liderado por Kunumi e outros guerreiros experientes. Mais importante ainda, foi estabelecido um sistema de comunicação que permitia a coordenação militar em tempo real através de toda a região amazônica. Sinais de fumaça, tambores de guerra, gritos de pássaros e até mesmo o posicionamento de certas pedras em rios criavam uma rede de comunicação que podia transmitir mensagens complexas através de milhares de quilômetros em questão de dias. O primeiro teste da Federação. O primeiro teste real da eficácia da Federação dos Povos Livres veio mais cedo do que esperado. Uma expedição holandesa de 1.500 homens, apoiada por canhões navais e cavalaria, estabeleceu uma cabeça de ponte fortificada na confluência de 2 grandes rios, exatamente no coração do território da Federação. Os holandeses, liderados pelo coronel Van der Berg, um veterano das guerras europeias e especialista em subjugação colonial, trouxeram táticas mais sofisticadas que os portugueses anteriores. Eles construíram um forte de pedra com bastões angulares para artilharia, estabeleceram postos avançados conectados por estradas fortificadas, e mais perigosamente, começaram imediatamente a negociar com tribos menores, oferecendo armas europeias em troca de escravos capturados de outros grupos indígenas. Estes são mais espertos que os portugueses, analisou Kunumi numa reunião do Conselho de Guerra. Não tentam nos conquistar diretamente. Preferem nos dividir, fazer-os lutarem contra outros, enquanto se fortalecem e expandem gradualmente seu controle. A resposta da Federação foi igualmente sofisticada. Ao invés de um ataque frontal, que seria custoso e potencialmente desastroso contra as fortificações holandesas, foi desenvolvida uma estratégia de múltiplas camadas que exploraria todas as vantagens dos povos indígenas. Primeiro, foram cortadas todas as linhas de suprimento holandesas. Grupos especializados de guerreiros interceptaram comboios de alimentos e munição, atacaram patrulhas de reconhecimento, e sabotaram as embarcações que traziam reforços do litoral. Em questão de semanas, o forte holandês estava efetivamente sitiado, dependendo apenas de seus estoques internos. Segundo, foi iniciada uma campanha de guerra psicológica que aproveitava os medos e superstições dos soldados europeus. Tambores soavam durante toda a noite ao redor do forte, gritos sobrenaturais ecoavam na floresta circundante, e corpos de patrulheiros holandeses eram encontrados em posições que pareciam resultado de rituais macabros, na verdade, encenações cuidadosamente planejadas para aterrorizar os invasores. A Grande Expulsão. A vitória na Batalha do Rio Duplo teve repercussões que se estenderam muito além da região imediata do conflito. Pela primeira vez, uma força expedicionária europeia completamente equipada e bem comandada havia sido não apenas derrotada, mas completamente aniquilada por forças indígenas organizadas. Das 1.500 tropas holandesas que iniciaram a operação, apenas 230 conseguiram escapar, e destas, muitas morreram de ferimentos e doenças durante a retirada através da floresta hostil.
Mais importante ainda, todo o equipamento militar holandês foi capturado pelos guerreiros da Federação: canhões, mosquetes, pólvora, cavalos, e até mesmo os planos detalhados para futuras operações coloniais na região. A captura deste equipamento militar representou uma revolução na capacidade defensiva dos povos amazônicos. Pela primeira vez, eles possuíam armas europeias em quantidade significativa, e mais importante, tinham exemplares para estudar e, eventualmente, reproduzir com suas próprias técnicas de metalurgia adaptadas. O Ascar, o engenheiro inca, trabalhou dia e noite com os melhores artesãos metalúrgicos de várias tribos para decifrar os segredos da fabricação europeia de armas. Seus metais não são mágicos, declarou após semanas de experimentação, apenas processados de maneira diferente. Podemos aprender suas técnicas e melhorá-las com nossos próprios conhecimentos. A notícia da derrota holandesa espalhou-se rapidamente através de todas as redes de comunicação europeias no Novo Mundo. Nas capitanias portuguesas, nas colônias espanholas, nos postos comerciais franceses, e até mesmo nas distantes feitorias inglesas, a mensagem era clara: uma nova potência militar havia surgido no coração da América do Sul. Governadores coloniais europeus convocaram reuniões de emergência. Relatórios detalhados foram enviados para as capitais europeias. Pela primeira vez desde o início da colonização americana, os poderes europeus se viam forçados a reconhecer que haviam encontrado uma resistência organizada capaz de desafiar efetivamente sua supremacia militar. Não são mais tribos selvagens lutando isoladamente, escreveu o governador português Dom Antônio de Almeida em um relatório para Lisboa, mas uma confederação militar organizada, com liderança competente, tática sofisticada, e agora, armamento europeu. Representam uma ameaça real para todas nossas operações na região amazônica. O novo equilíbrio de poder. Os anos que se seguiram à grande expulsão foram marcados por um equilíbrio de poder completamente novo na região amazônica. Pela primeira vez na história da colonização americana, existia uma área substancial onde povos indígenas não apenas resistiam ao controle europeu, mas efetivamente impediam qualquer tentativa de estabelecimento colonial. A Federação dos Povos Livres evoluiu de uma aliança militar temporária para uma estrutura política permanente que governava um território do tamanho de vários países europeus juntos. O sistema de governo desenvolvido pelos líderes indígenas era único na história mundial, combinava a autonomia tribal tradicional com coordenação centralizada para questões de defesa e relações exteriores. Kunomi, agora reconhecido como o grande estrategista da federação, estabeleceu uma academia militar onde jovens guerreiros de todas as tribos membros aprendiam não apenas técnicas de combate tradicionais, mas também estratégia militar europeia, uso de armas de fogo, construção de fortificações, e ainda mais importante, diplomacia e inteligência militar. Não basta sermos guerreiros corajosos, ensinava Kunomi aos estudantes da academia. Devemos ser guerreiros inteligentes, que compreendem nossos inimigos melhor do que eles compreendem a si mesmos. Devemos aprender suas artes da guerra, mas nunca esquecer nossas próprias tradições que nos dão força espiritual. A Academia Militar da Federação tornou-se famosa em toda a América do Sul. Jovens guerreiros de tribos que nem mesmo pertenciam à Federação faziam longas jornadas para estudar lá, levando de volta para seus povos conhecimentos que fortaleciam a resistência indígena em toda a região. Paralelamente ao desenvolvimento militar, a Federação também investiu pesadamente no que hoje chamaríamos de desenvolvimento tecnológico e econômico sustentável. Técnicas agrícolas foram aprimoradas para suportar populações maiores sem degradar a floresta. Rotas comerciais foram estabelecidas entre tribos distantes, criando uma economia interna robusta que reduzia a dependência de produtos europeus. O mais impressionante foi o desenvolvimento de uma indústria metalúrgica indígena que produzia ferramentas e armas comparáveis às europeias, mas usando técnicas que respeitavam os recursos naturais da floresta. Forjas movidas a energia hidráulica foram construídas em locais secretos, produzindo não apenas armas, mas também ferramentas agrícolas, instrumentos musicais e objetos cerimoniais de qualidade excepcional. A transformação foi tão dramática que viajantes europeus que conseguiam visitar pacificamente os territórios da Federação voltavam com relatórios que pareciam quase impossíveis para seus contemporâneos. Eles descreviam cidades indígenas com milhares de habitantes, organizadas com sofisticação que rivalizava com centros urbanos europeus, mas mantendo completa harmonia com o ambiente natural. O Irá, o velho pajé que havia iniciado toda essa jornada com suas visões proféticas, viveu tempo suficiente para ver o triunfo completo de sua visão. Em seus últimos anos, ele se tornará uma figura lendária, não apenas entre seu próprio povo, mas em toda a região amazônica. Tribos enviavam peregrinos de lugares distantes apenas para ouvir suas palavras de sabedoria.
Em seu leito de morte, aos 92 anos, o Ira reuniu todos os líderes da federação para uma última profecia: o que construímos aqui não é apenas uma vitória militar, mas uma demonstração para o mundo inteiro. Mostramos que é possível ser forte sem destruir, ser próspero sem explorar, ser civilizado sem perder a alma. Esta floresta será para sempre o santuário dos povos livres, e nossa história inspirará resistência contra a opressão onde quer que ela exista. E assim, a fúria da floresta transformou-se em algo muito maior do que uma simples guerra de resistência, tornou-se o símbolo eterno de que nenhum povo verdadeiramente unido e determinado pode ser subjugado, e que a harmonia com a natureza não é sinal de fraqueza, mas a fonte da mais poderosa de todas as forças, a legitimidade de quem luta por sua própria terra, sua própria cultura, e sua própria liberdade.